A Bíblia é um presente de Deus, mas não veio prontinha, muito menos com um zíper. Sua compilação agregou diversos homens que preservaram seu texto por milênios. Hoje temos a facilidade de encontrar a Bíblia em qualquer biblioteca. Mas você já se perguntou qual é a história da Bíblia? E como os livros do Antigo Testamento foram reunidos? Hoje vamos descobrir quais as origens e fontes do Pentateuco e como foi formada a Antiga Aliança, o nosso Antigo Testamento. Embarque comigo agora nesta descoberta. Benedictus Dominus Deus Israel. Olá, nazarenos! Shalom! Hoje aqui no Benedictum Fructum vamos contar a história do Antigo Testamento. Esta parte da Bíblia Sagrada foi produzida bem antes da existência de Jesus Cristo. Hoje entenderemos a evolução do texto, sua preservação e algumas curiosidades que influenciaram na compilação do livro mais lido da história. Mas antes de continuar, segue o nosso canal para continuar recebendo estas informações que pesquisamos com muito carinho e que dão um trabalho danado na produção. O texto do Antigo Testamento nos leva ao período anterior de Moisés, aproximadamente 1200 anos antes de Cristo. Eram leis e tradições de Israel, muitas delas repassadas oralmente por muitos anos. O Pentateuco é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia e nos últimos séculos, os estudos mais apurados apontam que Moisés não seria o autor de toda a obra, mas um codificador destas leis. A ciência sempre foi uma grande aliada da Igreja nas suas descobertas religiosas, pois são estudados diversos materiais e elementos que necessitam de testes e análises, as associações com a paleontologia, com a arqueologia e o estudo dos fósseis, com a filologia, etc. Esta associação muito forte entre religião e ciência afasta aquele mito de oposição entre elas, como eu explico neste vídeo aqui. Confere lá, o vídeo ainda fala sobre os simbolismos presentes no início do livro do Gênesis. Voltando para o Pentateuco, a tradição oral, histórica e jurídica de Israel vem desde Abraão. Desta forma, Moisés é considerado o primeiro codificador daquelas tradições. Depois de Moisés, as tradições foram enriquecidas com novas leis por conta das diversas mudanças históricas e sociais de Israel. Escrever era uma arte considerada rara e cara, feita em tábuas de madeira, papiros ou pergaminhos de couro de carneiro. A partir do reinado de Salomão, entre 970 e 931 a.C., as cortes reais, tanto de Judá quanto da Samaria, possuíam escribas e sacerdotes que zelavam pelas tradições de Israel, preservando as narrativas históricas que geraram códigos, uma espécie de fontes do Pentateuco, que deram origem à Torá dos judeus. Mas se estas fontes estavam espalhadas nos reinos, como elas foram reunidas? É o que veremos agora. Você já ouviu falar da plataforma Reconquista? É uma formação que apresenta as maravilhas da fé católica, com toda a sabedoria da Igreja, ensinada com clareza e com entusiasmo em dezenas de cursos exclusivos. O conteúdo é promovido pelos arautos do Evangelho, que vão te ajudar a fortalecer a sua fé e a encontrar a verdadeira alegria e paz da alma. Além de crescer no conhecimento e no amor a nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua doutrina, você ainda colabora com a formação de milhares de missionários dos arautos do Evangelho. Confira aqui abaixo, no link da descrição. Os códigos produzidos nos reinos geraram as coleções narrativas históricas. O Código Javista teve origem no reino de Judá, na Judéia, no período de Salomão,
onde se predominava o nome de Javé como Deus. Após a morte de Salomão, ocorreu um cisma em Israel. O filho de Salomão, chamado de Roboão, se desentendeu com outro usurpador, Jeroboão, e Israel se dividiu em duas partes. Assim, 10 tribos se separaram do reino de Judá e foram para o reino de Israel, comandado por Jeroboão, que os historiadores chamam de Reino do Norte ou Reino da Samaria. O código eloísta teve origem neste reino cismático da Samaria e foi redigido entre 850 e 750 anos antes de Cristo. Nele observamos Deus sendo chamado de Elohim. Quando os assírios invadem o reino da Samaria, em 722 a.C., as 10 tribos são levadas ao exílio e o código eloísta é transferido para o reino de Judá. Esta é a origem das 10 tribos perdidas de Israel. Desta forma, ocorreu em Judá uma fusão entre os códigos javista e eloísta. O código Deuteronômio teve origem nos santuários de Siquém, Betel, Dan, entre outros, que ficavam no reino cismático da Samaria. Tudo indica que também foi transferido para o reino de Judá após a invasão assíria de 722, mas ficou guardado no templo até o reinado de Josias, como nos mostra a própria Bíblia, no 2º livro de Reis. Este código sofreu modificações até o final do século V a.C. Já o código sacerdotal foi provavelmente redigido por sacerdotes judeus durante o exílio na Babilônia, entre 697 e 537 a.C., quando o rei babilônico Nabucodonosor II sitiou Jerusalém, que ficava no reino de Judá, e exilou os judeus. Possivelmente, os sacerdotes redigiram estas tradições de Israel para consolar o povo no exílio, incluindo também dados cronológicos e genealógicos. Então, a partir do século V a.C., possivelmente o sacerdote Esdras tenha fundido os códigos javista, eloísta e sacerdotal, e incluído o código Deuteronômio como um apêndice, dando origem à Torá dos judeus, ou nosso Pentateuco. Percebeu o quanto os sacerdotes eram importantes para a preservação dos textos sagrados? Mas antes de falarmos sobre os livros deuterocanônicos, deixe seu like, é muito importante para o nosso canal e nos dá uma força a mais para continuar. Logo depois do exílio babilônico, por volta do ano 500 a.C., os judeus decidiram escrever suas memórias, ajudando na reconstrução da identidade nacional e religiosa do povo de Israel. Assim, surgiram os livros dos profetas anteriores. Entre os anos 400 e 200 a.C., foram acrescentados os livros dos profetas posteriores e dos escritos. Entretanto, até então, os judeus não possuíam um cânon decidido, o que só foi claramente determinado no 1º século depois de Cristo, como explicaremos melhor mais adiante. Só que no período dos textos sagrados dos profetas posteriores e dos escritos, Alexandre Magno, o Grande, conquista o Império Persa, inclusive Judá, por volta de 330 anos antes de Cristo. A partir deste momento, a língua grega passa a fazer parte de Israel, com judeus se espalhando por diversos lugares, como na cidade de Alexandria, no Egito, que se tornou a maior colônia judaica da antiguidade. E é em Alexandria que temos a tradução do Antigo Testamento para o grego koiné, formando a versão grega da Bíblia, a chamada Septuaginta. A Septuaginta é a base do Antigo Testamento católico.
ela era extremamente divulgada em Israel e foi a versão citada tanto por Jesus Cristo como pelos apóstolos. Mas como podemos afirmar isso? Bom, pelo estudo bíblico da versão hebraica, grega e das citações do Novo Testamento, que possui 85% das referências retiradas da Septuaginta. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Diz aí nos comentários se você quer saber mais sobre a Septuaginta. Com esta tradução para o grego, realizada por rabinos judeus, aproximadamente em 200 anos antes de Cristo, a Septuaginta foi incluindo outros livros admitidos nas sinagogas de Alexandria. Alguns destes livros foram originalmente escritos em grego, como o Livro da Sabedoria, considerado o último livro escrito para o Antigo Testamento, nas décadas finais do século I a.C. Outros foram escritos em hebraico ou aramaico e traduzidos para o grego, como o livro de Tobias, Eclesiástico e Macabeus I. Agora, você já se perguntou por qual motivo o nosso Antigo Testamento difere da Bíblia hebraica, a chamada Tanakh? Bom, porque estes 7 livros a mais que temos, os chamados deuterocanônicos, além de serem citados no Novo Testamento, eram alguns deles muito populares no tempo de Cristo, como o livro de Tobias. Então, não se poderia eliminar alguns livros da versão da Septuaginta que os próprios apóstolos e Jesus Cristo utilizaram. Só que no tempo de Jesus, o judaísmo transmitia as Sagradas Escrituras principalmente pelas sinagogas da Palestina e pelas sinagogas espalhadas com a diáspora dos países helenísticos. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, os cristãos ainda eram judeus e ensinavam nas sinagogas. Porém, com a solução de uma treta entre helenistas e judaizantes lá no Concílio de Jerusalém e a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos, já se conseguia diferenciar os primeiros cristãos dos judeus, que foram até expulsos da cidade com esta invasão do Império Romano, retornando apenas depois da Segunda Guerra Mundial. Então, no ano 100 d.C., os rabinos judeus se reuniram no Sínodo de Jânia, no sul da Palestina, para definirem a Bíblia judaica. Neste período, os judeus não aceitavam a interpretação cristã de suas escrituras, além de que já apareciam os primeiros textos do Novo Testamento, que também não eram aceitos pelos judeus. Então, tentando preservar o nacionalismo judaico e a tradição, definiram 4 critérios para pertencer a Tanakh. Os critérios para o cânon judaico eram os seguintes. Primeiro, deveria ter sido escrito na Terra Santa. Segundo, deveria ser escrito somente em hebraico. Originais em aramaico ou em grego não eram aceitos. Terceiro, escrito antes de Esdras. Quarto, sem contradição com a Torá ou a lei de Moisés. Assim, os 7 livros deuterocanônicos que eram utilizados nas sinagogas da diáspora não foram incluídos, assim como alguns fragmentos dos livros de Esther e Daniel, por uma escolha mais nacionalista do que religiosa. Observando o livro deuterocanônico do Sirácida, conhecido também por Eclesiástico, a escritura é uma das que não foram aceitas pelos rabinos dos anos 100 d.C. Porém, ela reflete uma preciosa espiritualidade judaica que alimentou a liturgia cristã, a educação tradicional e a sabedoria popular das idades média e moderna, juntamente com o livro de Provérbios. Portanto, é um tesouro de sabedoria bíblica que foi deixado para trás. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de seguir nosso canal, deixar seu like, deixar seu comentário, enviar para alguém que você acha que merece saber deste conteúdo.
Esta nazarena aqui agradece demais o seu apoio. E até mais. Sicut locutus espero sanctorum.